¿Ah? Por quê? Qual é esse processo de santificação? Pode colocar, irmão, na tela. Hebreus capítulo 12, verso 14. Amém? Hebreus capítulo 12, verso 14. Alguém tem aí? Muito bem, vamos lá. Olha, qual é esse processo? Vamos lá. Esforcem-se. Muito bem. Para quê? Para viver em paz. Quantos de vocês, entre nós, já hemos discutido, né? Esse fulano, eu não gosto desse fulano, eu não gosto desse sultano, me engano, perengano, né? Eu não gosto. Mas aqui, que diz a palavra de Deus? Viver em paz uns pelos outros. Que mais? Com todos e procurem que? Ter uma vida santa. Separado, como falou o irmão Gilberto. Sem a qual ninguém verá o Senhor. A pergunta que eu falo para vocês: quantos de vocês querem ver o Senhor Jesus na nuvem dos céus? A resposta seria qual então? Para ver a Jesus na nuvem dos céus, temos que ser santo. O que mais? Temos que nos esforçar para ter e conquistar a paz uns pelos outros. Hebreus 12, 14. A versão? A minha Bíblia é João Almeida, né, se não me equivoco. Mas a versão muito boa seria a de King James Fiel. A Bíblia King James Fiel. Lá de 1611. Essa é uma Bíblia que apenas inspirada, que a profetisa Ellen White tinha. Ela tinha essa Bíblia. Uma Bíblia que não foi tocada, que não foi traduzido, digamos assim, em várias ocasiões. É uma Bíblia pura e mais letrada. É a Bíblia King James Fiel. E o anjo, se vocês não leem, quantos de vocês têm essa versão da Bíblia? King James Fiel? Ninguém tem, não? É uma Bíblia muito bom, porque o anjo dela falou que essa é a Bíblia mais pura que temos que ler. A Bíblia King James Fiel, a de 1611. Uau! Muitos anos, não é? Estamos em 2026 e essa Bíblia nunca foi traduzida. Agora tem uma versão traduzida, mas não é legal. Melhor é a de 1611. Vamos lá. Agora, Judas 24. Vamos lá buscar em Judas 24. Irmão, você pode colocar aí Judas, verso 24. É um processo, então, para ver a face do nosso Deus. Ter um povo irrepreensível. Por que Judas, verso 24, que nos diz? Vamos lá. Alguém pode colocar na tela, irmão? Tá, muito bem. Ora, aquele que é poderoso. Quem é poderoso? Nosso grande Deus. Amém? Que é poderoso para vos guardar de tropeçar. Muito bem. E apresentai-vos ante a sua glória imaculados, jubilosos. Sabe o que significa a palavra imaculados? Irrepreensível. Ou seja, uma pessoa que não anda nos pecadinhos acariciados. Entendeu? É uma pessoa que está com júbilo, imaculado. Uma pessoa que é pura e santa. Deus nos quer encontrar assim, pelo poder de Deus. Irmão, se você se santifica hoje, e assim todos os dias na sua vida, você vai vencer os pecados acariciados que você tem na sua vida. Amém? E esse poder que será dado a você não é de vós, é o poder do grande Todo-Poderoso. Amém? É o poder do nosso Deus. Vamos a buscar em nossas Bíblias também vamos lá, Hebreus capítulo 12, verso 10. Hebreus capítulo 12, verso 10. Como que eu posso me santificar? Essa é a pergunta. Como eu posso me santificar? Hebreus 12, 10 diz assim: pois aquele que por pouco tempo nos corrigiam, como bem lhe parecia, mas para nosso proveito, para sermos participantes de quê? Da sua santidade.
Ah, muito bem. Nós temos que ser participantes da santidade de Deus. Irmãos, eu falo assim para vocês. A correção é para a nossa santificação. A devoção matinal também nos fala que não existe genuína santificação a não ser pela obediência à verdade. Em João capítulo 17, verso 17, diz: e vós conhecereis a verdade, e vós serás libertos. Seremos libertos por conhecer a verdade. E a santificação é um processo de todos os dias. Romanos capítulo 4, verso 3, diz assim: e Abraão creu, e por crer lhe foi imputado a justiça. Amém? O que é imputado? Lhe foi perdoado. Quantos de vocês creem esta noite em Jesus como seu Salvador? E nesta noite você é imputado. Mas a pergunta seria: Satanás também crê, só que ele não se afirma na palavra. Ele crê. Muitos por aí também creem em Deus. Só que o processo de um cristão é santificar sua vida todos os dias com Cristo. Amém? Você, por crer, é imputado e perdoado por teus pecados. Uma coisa assim, vou falar para vocês. Como eu falei para vocês, não há santificação se não tiver justificação. A palavra hebreia justificação significa mais conhecida como dikaioma. Essa é a palavra justificado. Dikaioma. E dikaioma se comparte em dois. Ou se parte em dois. Que é a justificação imputada e a santificação comunicada. Amém? E isso é o que eu quero falar para vocês. E este é um presente que eu vou dar para vocês. Eu quero que o irmão Gilberto, vem aqui, por favor. O irmão Gilberto, ele é diácono ou ancião? Ancião. Ele é pastor, viu, irmão? Ele é o segundo, digamos assim, pastor. Você, claro, eu sou pastor, né, irmão? Esta é uma mensagem. Você compartilha, manda para todos os irmãos e isso vai levar para suas casas. Tá? Essa é uma mensagem muito boa da justificação pela fé. Como podemos entender um pouco mais da justiça de Cristo e a santificação para entrar ao reino do céu? Irmão, se queremos entrar para o reino do céu, temos que nos santificar. E o que é santificar? É odiar das coisas do mundo e não viver nas práticas do mundo. Agora vai começar que coisa? Eu me enterei agora, nestes dias, será uns 2 dias ou um dia atrás, me enterei que vai começar a Copa, o Mundial. É ou não é? Vai começar a Copa do Mundial. E muitos cristãos adventistas estarão aí nas telas olhando o partido, o futebol. Olha só, vou falar para vocês. Eu não estou em contra do futebol, mas eu vou falar para vocês uma coisa importante que a Pena Inspirada fala sobre o jogo de bola. Ela condena isso aí. Sabiam vocês? Esses jogos é parte da idolatria. Então, nós como adventistas temos que pesquisar e não colocar a Deus em segundo lugar, e sim em primeiro lugar. Irmãos, quantos de nós hemos estado nas telas, olhando quizás a notícia, né? Da Record ou da Globo. Essas notícias, a maioria, são sancionadas com mentira. E quando estamos colocando mentira nos nossos lares, estamos colocando abominação em nossos lares. Sabia vocês? Estamos colocando abominação em nossos lares. Eu vou colocar agora em Deuteronômio, irmão, procura aí Deuteronômio. Capítulo 7, se não me equivoco. Deuteronômio, capítulo 7. Vamos entender um pouco mais sobre esse tema aqui. E eu, como cristão e adventista do sétimo dia, eu quero colocar para vocês essa mensagem. Deuteronômio, capítulo 7. Amém?
Vamos entender agora o que nos diz Deuteronômio capítulo 7, sim, verso 26. Irmão, vai lá. Deuteronômio 7, 26. Amém? Olha só o que está aqui. Olha só, vamos aqui entender. Isso aqui é terrível, irmão. Eu quero que vocês observem o que fala a tela. Não meterás, pois, uma abominação em tua casa, para que não sejais anatema. Na outra versão diz abominado. Semelhante a ela, de tudo detestarás e de tudo a abominarás, pois é anatema. O que estamos colocando nos nossos lares? Estamos colocando para ser amaldiçoados para nossos filhos, para nossos pais, para nossas esposas. Não meterás coisa abominável em nossos lares. Deus nos comparte nesta noite que não podemos ver nada que possa destruir nossos olhos. O que diz o apóstolo Paulo? Se tus olhos te fazem pecar, é melhor cortar, né? Teus olhos e entrar no céu sem um olho. Mas, irmãos, a Bíblia é tão clara aqui. Não podemos meter coisa abominável em nossos lares. As novelas, quantos de vocês gostam de novelas, filmes de Hollywood, Netflix? Você vê Netflix? Você acha que quando para ir para o céu, estamos querendo ver Netflix? Quizás estamos chamando a nosso Deus no sofá ou nossa cama e falar com Deus: Senhor, você pode ficar aqui comigo, senta aqui comigo, vamos ver um filme de ação, né? De vale tudo, ou um filme, sei lá, de novelas, de emoção. Irmão, a maioria são destruídas por Satanás. Destrui isso. Por que há lares destruídos? Por que há casamentos destruídos? Por esse motivo. Porque estamos colocando abominação dentro dos nossos lares. E por colocar abominação dentro dos nossos lares, somos destruídos. O inimigo está aqui sentado. E ele está sentado nos nossos lares. E por isso que precisamos falar com Deus nesta noite e dizer: Senhor, me perdoa. Eu não quero colocar mais coisa abominável em nossos lares. Não quero ver mais novela da Record, da Globo. Por quê? Porque as novelas te destruem. Destrui a família, destrui os teus filhos, destrui os seus netos, destrui o seu lar. Há tanta manhoseria, digamos assim, não sei como se diz em português. Há muita perversão nas novelas, mentira, mágica, coisa, homens com homem, mulher com mulher, coisas abomináveis. E tudo que estamos colocando nos nossos lares, estamos pecando contra Deus. Somos anatema. O que é anatema, irmão? É uma coisa séria. Não é brincadeira, não. Igualmente falo com os filmes de Hollywood. Se queremos ir para o céu e ser santo, você acha que Deus nos aceita ver um filme? Não, fala em sério. Eu quero que vocês são nossa família, né? Somos uma família. Eu quero que vocês prestem atenção sobre isso. Temos que ser sinceros com Deus. Se queremos ir para o céu, temos que estar na presença de Deus, dia após dia. Negar nosso eu, como disse o apóstolo Paulo. Já não vivo eu, mas Cristo. Eu pergunto, quando Cristo vive em ti, quando Cristo vive em você, você acha que Cristo vai querer ver novelas? Filmes? Não, meus queridos amigos. Futebol? Mas quem tem que ver o futebol, né? Quem tem que ver o jogo? Tem que ver muito, muito, muito. Eu tenho um livrinho que comprei de um amigo, Jonathan, ele é comportor. E ele puxou tantos textos de Espírito e Profecia que fala sobre o jogo do futebol, da bola, jogo de bola, futebol. Irmão, é uma coisa que eu me espantei. E como tudo isso é mencionado em Roma e os jogos daquela época, como foram conquistados e inaugurados naquela época. Irmão, é uma coisa que eu fiquei anonadado. Então, meus queridos, nós como cristãos e como adventistas do sétimo dia, temos que despertar. Hemos
não hemos despertado como deve ser. Temos que andar nas pisadas de Cristo. Em Romanos capítulo 9, verso 22, diz assim: esmurro o meu corpo e reduzco a escravidão. Irmão, temos que esmorrer nosso corpo, reduzir nosso pecado, nosso peso. Jesus, neste momento, está no lugar santíssimo e está querendo ouvir os teus clamores. Hoje eu fiquei em tentação, mas eu pedi a Deus: Senhor, de joelho, todos os dias somos tentados pelo inimigo e nós temos que nos ajoelhar. Temos que pedir a Deus misericórdia. Há um pastor que já morreu. Eu não sei se vocês ouviram falar desse pastor que morreu de Covid. O nome dele era esqueci o nome, mas um pastor que falava assim, textos por textos, a santificação. Eu esqueci o nome agora. Meus amigos, nesta noite, temos que buscar a Deus passo por passo, diariamente, para não ser abominado por Deus. Eu falei para vocês uma coisa certa: Cristo se encontra no santuário. E nós, como adventistas do sétimo dia, nós temos que entender o santuário. Quantos de vocês conhecem o santuário? Repito uma vez mais. Quantos de vocês entendem o santuário? Só 2, 3? Quantos de vocês são adventistas após de 1 ano? Recém 1 ano. Muito bem. Agora eu vou explicar. Quanto tempo me resta? Não tem relógio aqui? Ainda está cedo, irmão. 20 horas. Vamos lá. Vou explicar aqui um pouquinho, que isso aqui é importantíssimo para vocês entenderem. Vamos colocar aqui. Vamos colocar, tá? O santuário se comparte em 3 seções. Quantas? Muito bem. O pátio, o lugar santo e o lugar santo. Muito bem. No lugar santo, no pátio, se encontra o quê? O que se encontra no lugar pátio, Gilberto? No pátio? O altar do sacrifício. Muito bem. O que mais? E a pia de alabastro. Muito bem. Então, que simbolizava isso? E que havia no lugar santo? O pão da proposição, né? O pão da proposição. Quantos pães eram? 12. 12 pães. Muito bem. O que mais havia? Que simbolizava esses 12 pães? As 12 tribos de Jacó. As 12 tribos. Muito bem. Dentro do lugar santo, estou falando ainda, havia que coisa? O incensário. As orações eram ouvidas aqui. E em frente havia que coisa? O cande? Muito bem. Passando no lugar santíssimo, o que havia aqui? A arca Muito bem, a arca da aliança. Dentro da arca da aliança, que tinha? Os mandamentos do Senhor. Muito bem. O que mais havia? O maná. O que mais? Iavá de Arão. Em cima dessa arca, que tinha? 2 anjos, 2 querubins. O que mais? E havia que coisa aqui? O Shekinah. O Shekinah era importante, porque era a presença de Deus. Até aqui tudo bem. Vamos lá. Em Êxodo capítulo 25, verso 7, diz assim: Deus manda a Moisés: Moisés, façam o santuário, para eu morar com vocês. Muito bem, Senhor. Eu vou fazer o santuário. Deus manda Moisés fazer o santuário, para que a presença do grande Deus Altíssimo esteja nesse santuário. No pátio havia que coisa? O altar de sacrifício. O pecador trazia a melhor ovelhinha que tinha, a mais pura, sem mancha,
que simbolizava a ovelhinha sacrificada? A quem simbolizava? A Jesus, que um dia ele iria morrer na cruz. Iria voltar e morrer na cruz. Agora, o pecador trazia o melhor ovelhinha. Isso se chamava o contínuo sacrifício. Quantas vezes eram sacrificados o cordeiro por dia? 2 vezes. O contínuo, tanto de manhã como de tarde. Só 2 vezes. Era contínuo sacrifício. Todos os dias. Era queimado um cordeirinho, uma pomba, um boi, sem mancha. Tinha que ser sem mancha. O pecador trazia, vamos explicar aqui, trazia o melhor cordeirinho. O sacerdote trazia a faca. E ao trazer a faca também trazia um recipiente para pegar a sangue. Quando o sacerdote se encontrava com o pecador, com seu cordeiro, ele colocava o pecador, quando estava assim, se ajoelhava o pecador com seu cordeiro. Quem degolava o cordeiro? Era o sacerdote ou era o pecador? Era o pecador. Eu quero que vocês entendam isso aqui, porque é tão importante para vocês entenderem a santificação. Amém? Então, irmãos, era o mesmo pecador, era tu e eu, que tínhamos que matar, que degolar o cordeiro. Não era o sacerdote. Quantos de vocês já mataram uma galinha e se sentiram com tanta tristeza? Eu matei um galho e nunca mais matei. Me fiquei tão triste. Tem sentimentos. O cordeiro, quando é sacrificado, quando é morto, ele grita como porco? Não. O cordeiro, ele é manso, humilde. Ele obedece o seu amo. O cordeirinho era degolado. Aí tudo bem. O pecador olhava queimando o cordeiro. E quando o sacerdote, quando era degolado o cordeiro, o sacerdote colocava suas mãos na cabeça do cordeiro. E o pecador mentalmente orava por seu pecado. Mentalmente. Amém. Degolava, colocava no altar de sacrifício. O pecador olhava o cordeiro sendo queimado ali com fogo. O sacerdote trazia a bandeja já com sangue. Ele passava pela pia, o sacerdote se lavava as mãos. E o sacerdote se lavava as mãos na pia e entrava no lugar santo. Aqui, ó. Entrava no lugar santo. E ao entrar no lugar santo, ele ia de frente em uma cortina vermelha. Essa cortina era vermelha por quê? Por que era vermelha? Porque era colocada, cada sacrifício, irmão, essa cortina cheirava tão feio. Tão feio cheirava essa cortina que por isso estava um incenso, estava do lado da cortina. Para espantar os maus cheiros. Esse é o nosso pecado. É a sangue esparcida na cortina. Teus pecados é cheirado mal para Deus. Nossos pecados são podres. E quando o sacerdote pendurava com suas mãos, quantas vezes? 8? Não, era 7 vezes. Quanto? 7 vezes. Pam, colocava. E assim a cortina ficava vermelha. E após do Yom Kippur, do dia de expiação, após de um ano, o sumo sacerdote entrava para fazer uma limpeza. Mas, irmãos, esse é outro ponto. Esse era o contínuo sacrifício. Ok? Agora vamos ver um pouco mais na nossa época. Eu quero que vocês entendam agora um pouco mais sobre a nossa época.
o altar de sacrifício simbolizava o quê? Cristo, certo? A pia, como eu falei, simbolizava o quê? O batismo de Cristo. Repito, Cristo simbolizava a ovelha. Cristo simbolizava o quê? A pia, que era o seu batismo. Cristo, quando entrou no santuário, em que ano entrou no santuário? Adventista do sétimo dia. Em que ano Cristo entrou no santuário? 1843? Não, 44. Muito bem. Que mês? Que dia? 22 de outubro de 1844. Agora, eu quero que vocês entendam essa coisa, porque o cordeiro também simboliza nós. Quando nós vamos para o cordeiro que é Cristo Jesus e nos ajoelhamos no pátio e confessamos todos os nossos pecados a Cristo, Ele nos perdoa. Amém? No pátio somos justificados. Que diz? Somos quê? Justificados. Que significa justiça? Perdão. Aprovados por Cristo. Esse é o primeiro processo de um cristiano. Somos justificados, aprovados e aceitados por Cristo, porque você confessou teus pecados ao Cordeiro. Amém? Quantos de vocês já são adventistas? Todos. Tudo bem. Eu vou falar para vocês. Quantos de vocês não são adventistas? Levanta suas mãos. Aqui todos são adventistas. Muito bem. Então, encontramos no pátio, que coisa? A pia. Somos batizados diariamente pelo Espírito Santo. Amém? Muito bem. Entramos no lugar santo. O que havia no lugar santo? Como expliquei agora, o pão da proposição. O que significa o pão da proposição? Pão, a palavra de Cristo. Quantos de vocês estudaram sua lição hoje? Sua devoção matinal? Suas Bíblias? Esse é o processo. Esse é o processo da santificação. Amém? Somos santificados quando estudamos a Bíblia. Somos santificados quando aprendemos mais das coisas de Deus. À frente que havia o incensário. Que diz a palavra de Deus? Orar sem cessar. Quantos de vocês oraram hoje mais de 3 vezes? Não mintam, hein? 3 vezes pelo menos. Muito bem. 3 vezes. Esse é o processo de santificação. Vemos na frente do pão da proposição que tinha o candelabro. O que significa o candelabro? Lâmpada é aos meus pés tua palavra. Que mais? E lumbrera meu caminho. O que temos que fazer? Eu aprendi, estudei com Cristo a palavra, que é o pão de Cristo. Orei com Cristo, estuve com Cristo. E agora o que tenho que fazer? Vou evangelizar. Vou dar luz a outras pessoas. Amém? Muito bem. Esse é o processo da santificação. É por isso que o pátio, ali somos justificados pela fé. A fé não vem de vós. A fé vem de Deus. Você pediu hoje fé? Pediu hoje fé? Que diz a lição? Temos que pedir fé. Então, somos justificados. No lugar santo, somos santificados. Muito bem. Santificados. Estamos no processo para ir para o céu. Amém? Agora, no lugar santíssimo, aí aqui vem o melhor. Eu quero que vocês entendam. Irmã, isso aqui é importantíssimo. No lugar santíssimo, o que se encontra? A Arca da Aliança. Muito bem. A Arca da Aliança, e eu vou explicar aqui um pouco mais, para nossos dias de hoje. A Arca da Aliança está a lei de Deus, que simboliza o caráter de Cristo. Que simboliza a lei de Deus? O caráter de Cristo. Quantos de vocês refletem já o caráter de Cristo? Irmãos, esse é o nosso processo. Temos que
ter o caráter de Cristo. Temos que ser semelhantes a Cristo em tudo. Eu falo para vocês, Cristo mentia? Não. Cristo era manso. Se alguém briga contigo e te xinga, o que você vai fazer? Baixa a cabeça. Baixa a sua cabeça. Cristo era manso, como cordeiro. João Batista sabia do santuário. Sabia você? Repito, João Batista sabia do santuário. Porque ele dizia, é aqui o cordeiro, o pátio, que tira o pecado do mundo. Amém. Que ele cresça e eu. Como que é? Eu diminua. O que você gosta? Eu quero meus gostinhos. Diminui. É o processo da santificação. Agora, vemos que a lei de Deus é o caráter de Cristo. O caráter de Cristo deve ser refletido em você. Amém? Onde seremos selados? Na nossa testa. Por quê? Pela emoção? Não. Pelo culto racional. O que estamos fazendo agora? Culto racional. Muito bem. Do lado da arca do lado do maná, da lei de Deus, desculpem. Que tinha o maná. Muito bem. Por que o maná não se encontra no pátio? Por que o maná se encontra no último compartimento? Que simboliza o maná? Conselho sobre rede alimentar. A irmã Huay fala bem claro que o maná simboliza a reforma de saúde. Quantos de vocês são vegetarianos? Levante suas mãos. Vegetarianos? Não comem carne, peixe, nem frango. Tu come, Gilberto? Então não é vegetariano, não. É quase. Muito bem, mas estás tentando. Esse é o processo. Mas irmãos, nós que somos adventistas do sétimo dia, criança, não pode brincar com avião aqui, não. Nós que somos adventistas do sétimo dia, hemos aprendido a entender a reforma de saúde. Irmãos, quando você se alimenta, e se alimenta mal, irmão, prestem atenção aqui, isso aqui é importante. Quando você se alimenta mal, o teu cérebro está mal. Há uma ligação entre o cérebro e o estômago. Os dois estão ligados. Eu sou gastro, estudei gastro. Então, o cérebro está ligado com o estômago. Se você comeu algo mal hoje, tu não tem vontade de nem orar, nem ler, só vendo no Facebook, no celular. Quando